Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO. O papo agora é Copa Libertadores da América e Copa Sul-Americana, porque neste sábado acontecem dois jogos que vão definir. Um na Libertadores, o chaveamento da Libertadores até a finalíssima da competição, e outro pela Copa Sul-Americana, que vai decidir o chaveamento até a finalíssima da competição. Em campo, a dupla Grenal. Pela Libertadores, 7 da noite, em Curitiba, no Couto Pereira tem o Grêmio contra o Estudiantes da Argentina. O Grêmio pode passar em primeiro lugar, vencendo a partida ou empatando com 2-2, fazendo gols 2-2 ou mais. Ou pode passar na segunda posição empatando em 0-0 ou em 1-1, ou ainda perdendo para o time argentino. Isso na Liberta. Na Sula, o Inter é obrigado, para passar de fase, a vencer a partida, venceu o Delfim do Equador. Em Caxias do Sul, 9h30 da noite, no estádio Alfredo Jaconi. O Inter, para passar de fase, tem que vencer no mínimo por 1-0. Se vencer por 1-0, pega um chaveamento. Se vencer por 2, pega outro. Por 3, outro. Por 4-0, ou 4 gols de diferença, um outro chaveamento. E a partir de agora, vou mostrar todos os chaveamentos na sequência do Grêmio na Libertadores, do Inter na Copa Sul-Americana e lembrando, mostrando pela classificação geral que cada um vai terminar esta fase de grupos, na Libertadores e também na Sul-Americana, obviamente, na classificação geral, a posição geral, consequentemente o Inter e o Grêmio vão jogar em casa ou fora de casa nas oitavas, nas quartas e também nas semifinais da Libertadores e também da Copa Sul-Americana. Lembrando que o Inter, claro, passando pelo Delfim esta noite, em Caxias do Sul, vai ter ainda o chamado playoff para chegar nas oitavas da Copa Sul-Americana. Tudo isso a partir de agora, aqui no Plantão do Paulinho. Antes, a dica da KTO. Tá aqui o site da KTO, kto.com. Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para receber 20% de free bet no teu depósito. Primeiro depósito, colocou R$50, R$50, postou e colocou o código Paulinho aqui, ganha 10. Vai ter 60 na tua conta. Vamos lá. Deixa eu começar com o Grêmio. Primeira situação do Grêmio. Grêmio vencendo a partida em Curitiba, derrotando por qualquer placar o Estudiantes. Para efeito de cálculo, eu coloquei aqui 1-0 para o Grêmio. Grêmio em primeiro lugar com 12, The Strongest em segundo com 10. Então o Grêmio passa na primeira posição e com a sétima melhor campanha geral da Copa Libertadores da América. Vamos ao chaveamento do Grêmio, se o Grêmio vencer a partida, passar em primeiro vencendo o jogo. Vamos lá então. O Grêmio vai ficar nesse grupo aqui, que é o grupo F, que tem o Peñarol do Uruguai. Posição 7 geral do Grêmio contra a posição 10 do Peñarol. Então o Grêmio joga a segunda em casa. Primeiro jogo no Uruguai, segundo jogo com o mando de campo do Grêmio. O Grêmio passando pelo Peñarol, pegaria nas quartas de final ou o Bolívar ou o Flamengo. Se for o Bolívar, segundo jogo em La Paz. Por quê? Grêmio é posição 7, Bolívar posição 6. Se for o Flamengo, segundo jogo com o mando de campo do Grêmio. Por quê? Grêmio é posição 7 no geral, Flamengo posição 11. Aí o Grêmio passando aqui por Peñarol, Bolívar ou Flamengo estará nas semifinais da Copa Libertadores da América, vencendo o jogo hoje em Curitiba. Aí é o seguinte, pessoal, na semifinal pegaria um desses 4 times. Se o adversário for brasileiro, ou o São Paulo, que é posição 5, ou o Palmeiras, que é posição 3, o Grêmio joga a segunda fora de casa. Se for o Botafogo, segundo jogo com o mando de campo do Grêmio. Por quê? O Grêmio é posição 7 contra a posição 14 do Botafogo. E se for, por exemplo, o Nacional de Montevidéu, segundo jogo acontece do Grêmio em casa. Primeiro jogo em Montevidéu, segundo jogo fora de casa, porque o Grêmio tem uma posição melhor que o Nacional de Montevidéu. Entendeu? Então o Grêmio, passando com vitória, joga a segunda contra o Peñarol fora de casa. Se for o Bolívar, segundo jogo em La Paz. Se for o Flamengo, segundo jogo com o mando de campo do Grêmio. Na semifinal, se for Palmeiras ou São Paulo, o semifinalista contra o Grêmio, segundo jogo na capital paulista. Se for o Botafogo, segundo jogo com o mando de campo do Grêmio. Se for o Nacional de Montevidéu, também segundo jogo com o mando de campo do Grêmio. Vamos agora o Grêmio empatando em 2-2. Aí pode ser 2-2, 3-3, 4-4. A partir de 2-2. Coloquei para efeito de cálculo aqui, empate em 2-2 do Grêmio. O Grêmio teria 10 pontos, saldo 2, 8 gols marcados. No geral, 2 gols fora de casa. O Grêmio passaria pelo número de gols marcados fora de casa, como visitante. The Strongest, 10 pontos, saldo 2, 8 gols marcados, 1 gol como visitante. O Grêmio ficaria
passando em primeiro lugar com o empate em 2-2, com a 8ª melhor campanha. Vamos à sequência do Grêmio. Aqui não muda muita coisa, pessoal. Ó, o Grêmio pegaria o Peñarol nas 8ª, segundo jogo no Uruguai. Passando para as quartas, pegaria o Flamengo com o segundo jogo com o mando de campo do Grêmio. Se for o Bolívar, segundo jogo em La Paz. Nas semifinais aqui, também não muda muito. Pegando São Paulo ou Palmeiras, segundo jogo em São Paulo. Pegando o Nacional de Montevidéu ou Botafogo na semifinal, segundo jogo com o mando de campo do Grêmio. Ok? Vamos agora ao empate. Ou em 0-0 ou em 1-1. Aí o Grêmio passa na segunda posição. Para efeito de cálculo, coloquei empate aqui em 1-1, pessoal. The Strongest em primeiro, 10 pontos. Saldo 2, 8 gols marcados. Grêmio, 10 pontos. Saldo 2, 6 gols marcados. Ok? Então, o Grêmio ficaria na segunda posição pelo número de gols marcados. Vamos então projetar o Grêmio, ficaria com a 12ª campanha. O Grêmio iria para outra chave. Pegaria o Fluminense. Como o Fluminense é o quarto na classificação geral, o Grêmio ficaria com um empate em 12º na geral. O Grêmio jogaria a segunda partida contra o Fluminense no Rio. Passando pelo Flu, pegaria ou o Atlético Mineiro ou o São Lourenço. Sendo o Galo, segundo jogo em BH. Sendo o São Lourenço, segundo jogo com o mando de campo do Grêmio. A Grêmio passando por um dos três aqui. Nas quartas, chegaria à semifinal contra um desses 4 aqui. Contra um desses 4 aqui, pessoal, o Grêmio só jogaria a segunda partida em casa se fosse contra o Colo-Colo, que é a posição 16. Como o Grêmio empatando ficaria na posição 12, então, contra River Plate, contra Tajeres, contra o Júnior de Barranquilha, segundo jogo seria fora de casa para o Grêmio. Última questão. O Grêmio passa perdendo para o Estudiantes por qualquer placar. Para efeito de cálculo, coloquei derrota por 1-0. O Grêmio passaria na segunda posição com a 14ª campanha geral. The Strongest 10 pontos, Grêmio 9. Ele ficaria na chave do Fluminense do Galo lá. Vamos lá? Grêmio, 14ª campanha. Aqui não mudaria muito. Pegaria o Fluminense nas 8ª, segundo jogo no Rio. Nas quartas, ou o Galo ou o São Lourenço. Contra o Atlético, segundo jogo em BH. Contra o São Lourenço, segundo jogo com o mando de campo do Grêmio. Por quê? O Grêmio teria a posição 14 contra a posição 15 do São Lourenço. Então o segundo jogo seria do Grêmio com o São Lourenço, uma quarta de final. O Grêmio jogaria em casa. Na fase semifinal, aqui não muda nada. O Grêmio só jogaria em casa contra o Colo-Colo o segundo jogo. Primeiro jogo no Chile, segundo com o mando de campo do Grêmio. Contra River Plate, Tajeres e Júnior, segundo jogo fora de casa. Por quê? River Plate tem a melhor campanha, Tajeres a 9ª campanha, Júnior a 7ª campanha. O Grêmio perdendo o jogo teria a 14ª campanha. Entenderam? Isso é de Grêmio. Vamos agora à projeção do Internacional. O Inter é obrigado a vencer o Delfim para passar para o play-off da Copa Sul-Americana. Com alguns cenários. Vencendo por 1-0 ou um gol de diferença, até 4-3. Vencendo por 2-0 ou 2 gols de diferença, até 4-2. Vencendo por 3-0 ou 3 gols de diferença. Ou ainda vencendo por 4-0 ou 4 gols de diferença. São as 4 opções. O Inter tem que vencer. Se vencer por 1, pega um chaveamento. Se vencer por 2-0, pega outro. Por 3-0, outro chaveamento. Por 4-0, outro chaveamento. Para efeito de cálculo, coloquei aqui a vitória do Inter por 1-0. A Inter fecha com a 15ª campanha na Copa Sul-Americana. Belgrano, em primeiro no grupo com 12 pontos, direto já para as 8ª de final. O Inter com 11 iria para o play-off da Copa Sul-Americana para chegar nas 8ª ainda. Vamos lá. Onde ficaria o Inter? O Inter vencendo por 1-0. O Inter ficaria aqui nesse grupo que tem, ou que vai ter o Fortaleza nas 8ª de final. O Inter pegaria o Rosário Central da Argentina. Posição 15 para o Inter, posição 18 para o Rosário. Primeiro jogo na Argentina, segundo jogo provavelmente em Porto Alegre. O Inter está pensando já em colocar o Beira-Rio à disposição para jogar já o play-off da Copa Sul-Americana. Passando pelo Rosário Central, o Inter pegaria o Fortaleza. Primeiro jogo em Porto Alegre, segundo jogo em Fortaleza. Por quê? Fortaleza tem posição 5 no ranking contra a posição 15 do Inter. Aí o Inter passando pelo Fortaleza pegaria, na quarta de final, Corinthians, Bragantino ou Barcelona de Guayaquil. O Inter só jogaria em casa a segunda partida contra um desses três aqui, diante do Barcelona de Guayaquil aqui, ó. Primeiro jogo no Beira-Rio, segundo jogo em Guayaquil. Pegando o Corinthians ou Bragantino, segundo jogo fora de casa. Por quê? O Inter ficaria vencendo por 1-0 na posição 15, Corinthians posição 2, Bragantino posição 9. Então, segundo jogo contra Corinthians ou Bragantino seria fora de casa. Ou em São Paulo ou em Bragança Paulista. Passando por Rosário Central, Fortaleza,
Corinthians, Bragantino ou Barcelona, o Inter pegaria na semifinal um desses 6 times aqui. Aí é o seguinte, pessoal, como o Inter é posição 15, o Inter só jogaria em casa a segunda partida contra Cerro Porteño do Paraguai, Racing do Uruguai ou Huachipato do Chile, numa semifinal. Jogaria fora de casa contra Belgrano, Atlético Paranaense, Racing da Argentina. Entenderam? Então se o Inter chegar à semifinal aqui, para jogar em casa a segunda partida, só mesmo contra Cerro Porteño, Racing do Uruguai e Huachipato. Pegando Belgrano, Racing da Argentina e quem mais aqui? O Atlético Paranaense, o Inter jogaria fora de casa o segundo e decisivo jogo. Vamos ao segundo cenário do Inter. O Inter vence esta noite por 2-0. Aí o Inter fica com a 10ª melhor campanha. Belgrano em primeiro com 12 e Inter com 11 pontos, fazendo aqui a 14ª melhor campanha na classificação geral da Copa Sul-Americana. Vamos ao chaveamento do Inter. Se o Inter fizer 2-0. Aí o Inter, fazendo 2-0, pessoal, vai estar nesse grupo aqui, onde estão LDU e Lanús. Pegaria no playoff a LDU do Equador. Posição 14 no ranking para o Inter, posição 19 para a LDU. O Inter jogaria a primeira partida lá em Quito, no Equador, segundo jogo, provavelmente no Beira-Rio. Contra o Lanús, pessoal, aí se inverte a ordem. Por quê? Lanús tem a 4ª melhor campanha contra a 14ª campanha do Inter, se o Inter vencer por 2-0. Primeiro jogo no Beira-Rio, segundo jogo acontecia na Argentina. Passando por LDU e Lanús, o Inter pegaria nas quartas de final Independiente Medellín da Colômbia, Cuiabá ou então Palestino do Chile. Para o jogo ser em casa, só se for contra o Palestino do Chile. Por quê? Contra o Independiente Medellín, que terminou com a 3ª campanha, e contra o Cuiabá com a 11ª campanha, o Inter com a posição 14 jogaria fora de casa contra o Cuiabá ou contra o Medellín. Vamos às semifinais. Nas semifinais, o Inter pegaria um desses 6 times aqui para jogar em casa a segunda partida. Só mesmo, atenção, só mesmo contra Independiente Del Valle ou Libertad do Paraguai, porque o Inter, posição 14, Del Valle 20, Libertad 21. Se o jogo de semifinal fosse contra Ameliano do Paraguai, Católica do Equador, Cruzeiro ou Boca Juniors da Argentina, o Inter jogaria fora de casa. Por quê? Ameliano posição 6, Católica do Equador posição 12, Cruzeiro posição 7, Boca Juniors posição 13 e o Inter posição 14. Entenderam? Vamos a mais um cenário. O Inter vence por 3-0 ou 3 gols de diferença, 4-1, 5-2 e assim sucessivamente. Para efeito de cálculo, coloquei 3-0. Inter em segundo com 11, Belgrano com 12. Chaveamento do Inter fazendo 3-0. Aí o Inter ficaria nesse grupo que tem aqui, ó, Del Valle no playoff e o Cruzeiro nas oitavas de final. Enfrentaria o Del Valle, primeiro jogo no Equador, segundo jogo no Beira-Rio. Por quê? Inter posição 13, Del Valle posição 20. Passando pelo Del Valle, pegaria o Cruzeiro, segundo jogo em BH, porque o Cruzeiro tem a 7ª campanha e o Inter vencendo por 3-0 teria a 13ª campanha. Então, primeiro jogo no Beira-Rio, segundo lá em BH. Passando pelo Cruzeiro, pegaria nas quartas de final ou o Ameliano do Paraguai, ou a Católica do Equador, ou o Libertad do Paraguai. Para jogar em casa a segunda partida nas quartas de final, só mesmo contra o Libertad do Paraguai, posição 21, Inter posição 13. Porque se o Inter pegasse nas quartas de final ou o Ameliano ou a Católica do Equador, jogaria fora de casa. Por quê? O Ameliano tem posição 6 no ranking dessa atual Libertadores e a Católica fez a 12ª campanha contra a 13ª do Inter. Então, para jogar em casa nas quartas de final, só contra o Libertad. Aí o Inter passando por Ameliano, Católica ou Libertad, chegaria às semifinais da Copa Sul-Americana. Aí o seguinte, pessoal, para jogar em casa, o Inter só jogaria em casa contra Palestino do Chile, Boca Juniors da Argentina ou a LDU do Equador. Por quê? O Inter ficaria com a posição 13, vencendo por 3-0. Enfrentando o Palestino, que é 22, jogaria a segunda partida no Beira-Rio. Contra o Boca Juniors, segundo jogo no Beira-Rio, porque o Inter seria 13 contra 14, que é o Boca. Se o segundo jogo fosse contra a LDU, na semifinal, primeiro jogo em Quito, posição 19 para a LDU. Segundo jogo no Beira-Rio, posição 13 para o Inter. Ok? Explicado? Vamos à quarta e última alternativa do Inter passar de fase esta noite contra o Delfim do Equador, vencendo por 4-0 ou por 4 gols de diferença. Para efeito de cálculo, coloquei aqui 4-0. Belgrano em primeiro com 12, Inter com 11, aí com saldo 6, chegando, portanto, à sua melhor condição. Posição 12 na classificação geral da Copa Sul-Americana. Vamos ao chaveamento do Inter.
O Inter ficaria nesse grupo que tem aqui Ameliano e Libertad. Pegaria o Libertad no playoff, na próxima fase, nas disputas do playoff, para chegar nas oitavas. Como o Inter teria a posição 12 no ranking da Sul-Americana atual contra a posição 21 do Libertad, primeiro jogo contra o Libertad no Paraguai, segundo jogo no Beira-Rio. Pegando o Ameliano, pessoal, daí se inverte a questão. Por quê? O Ameliano tem a posição 6 no ranking desta atual Copa Sul-Americana. Sexta melhor campanha. Primeiro jogo contra o Ameliano seria no Beira-Rio, segundo jogo e decisivo lá no Paraguai. Aí o Inter passando às quartas de final, pegaria Cruzeiro, Católica do Equador ou Del Valle do Equador. Para jogar em casa a segunda partida, só mesmo contra os equatorianos aqui, Católica ou Del Valle. Católica posição 13, o Inter posição 12, Del Valle posição 20. Por quê? Se o jogo for das quartas de final contra o Cruzeiro, segundo jogo em BH. O Cruzeiro tem a posição 7. Então, o primeiro jogo no Beira-Rio contra o Cruzeiro, segundo acontecendo lá em BH. Passando aqui por Libertad, Ameliano, Cruzeiro, Católica ou Del Valle, o Inter chegaria às semifinais da Copa Sul-Americana para enfrentar um desses 6 times. Aí o Inter só jogaria em casa a segunda partida da semifinal contra Palestino do Chile, posição 22 contra a posição 12 do Inter. Boca Juniors da Argentina, posição 14 do Boca contra posição 12 do Inter. Ou ainda LDU do Equador, que tem a posição 19 contra a posição 12 do Inter no ranking. Então, nas semifinais, o Inter jogaria a segunda partida fora de casa contra Medellín da Colômbia, Cuiabá ou Lanús da Argentina. E em casa contra Palestino do Chile, Boca Juniors ou contra a LDU. Entenderam, pessoal? Esta é, portanto, a projeção, tanto para o Grêmio quanto para o Inter. O Grêmio na Libertadores, o Inter na Copa Sul-Americana. Hoje, a partir das 7 da noite, teremos aí uma transmissão da Rádio Bandeirantes simultânea de Porto Alegre. Primeiro com o Grêmio contra o Estudiantes pela Copa Libertadores, depois com o Inter contra o Delfim pela Copa Sul-Americana. Grêmio e Estudiantes no estádio Couto Pereira em Curitiba. Inter e Delfim do Equador acontecendo lá em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jaconi, de propriedade do Juventude. Couto Pereira do Curitiba, Alfredo Jaconi da equipe do Juventude. Tá bom? Depois dos jogos, lá por volta da madrugada já de domingo, lá por volta de 1h30 da manhã, 15 para as 2 da madrugada, eu vou trazer um vídeo aqui, aí sim projetando tudo sobre a Libertadores e também sobre a Copa Sul-Americana. Aí vamos ter realmente o chaveamento definido aí, tanto do lado esquerdo da chave da Libertadores, do lado direito, é a mesma coisa com a Copa Sul-Americana. Tá bom? Tá combinado? Até mais então, tchau!